Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes e os que estão através da internet e através da televisão. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nesta ocasião nos permita, Deus, compreender seu programa correspondente ao nosso tempo e o programa que ele esteve realizando através das diferentes eras. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler na Bíblia, em São João, capítulo 12. São João, capítulo 12, versículos 12 em diante, onde diz a Escritura: no dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus encontrou um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião, vê o teu rei, vem montado num filho de jumenta. A princípio, os seus discípulos não entenderam tudo isto. Só depois que Jesus foi glorificado, é que se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe haviam feito estas coisas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para poder compreender a entrada de Jesus em Jerusalém, ou de Jesus em Jerusalém neste burrinho, nesse jumentinho, ou asno, temos que compreender quem era nosso amado Senhor Jesus Cristo e, para isto, somente temos as Escrituras que nos falam da vinda do Messias, as quais se cumpriram nele 2000 anos atrás, e o povo hebreu não pôde compreender quem era, quem estava velado em carne humana na pessoa de Jesus. Agora, para compreender quem foi este jovem carpinteiro de Nazaré, que entrou em Jerusalém montado sobre este asno, filho de asna, de jumento, este jumentinho filho de asna, necessitamos saber, conhecer as profecias que nos falam da vinda do Messias. Por exemplo, temos as profecias de Isaías capítulo 7, as quais dizem:
Capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E por que este menino viria por meio de uma virgem? A promessa em Gênesis capítulo 3, versículo 15 é que a semente da mulher seria quem feriria a serpente na cabeça e, consequentemente, essa é uma profecia da vinda do Messias. Aí temos a primeira profecia da vinda do Messias por meio de uma mulher que estaria na terra para dar à luz ao Messias, ao corpo no qual se cumpriria a vinda do Messias. Depois encontramos em Isaías capítulo 9 e versículos 6 em diante, 6 ao 7 diz: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora podemos ver aqui como a vinda do Messias está prometida para ser cumprida em seu começo por meio do nascimento de um menino através de uma virgem, o qual tem a promessa de se sentar no trono de Davi para ali ser restaurado o reino e trono de Davi. Há outros lugares na Escritura que nos falam sobre a vinda do Messias, como em Malaquias, capítulo 3, e nos diz da seguinte maneira, diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui temos a promessa da vinda do Messias e da vinda do precursor do Messias. O precursor do Messias seria Elias em sua terceira manifestação, e essa promessa da vinda do precursor, da primeira vinda de Cristo, a cumpriu João Batista. Ele foi este mensageiro preparando o caminho. Ele foi a voz de um clamando no deserto, como disse o profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 3 em diante. E o mesmo João Batista se identificou como este mensageiro que viria diante, ou seja, antes do Messias, preparando-lhe o caminho. E depois viria quem? Viria o Senhor, o qual era buscado pelo povo hebreu, o anjo do pacto, que é o anjo do Senhor, o qual o povo hebreu desejava ver em sua vinda, no cumprimento da vinda do Messias. Ou seja, que a vinda do Messias é nada menos que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor,
vestido de carne humana e cumprindo as promessas da vinda do Messias no meio do povo hebreu. O povo hebreu estava esperando a vinda do Messias e o povo hebreu sabia que o Messias seria um profeta, porque a vinda do Filho do Homem sempre é a vinda de Deus manifestado em um profeta, e quando se fala da vinda do Messias, do anjo do pacto, se fala da vinda de Deus com seu corpo teofânico dentro de um corpo de carne, de um véu de carne, para o tempo que está prometida a vinda do Messias. Agora vejam como o arcanjo também apareceu à Virgem Maria e disse no capítulo 1, versículo 30 em diante de São Lucas, diz: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui podemos ver a promessa da vinda do Messias para ser cumprida através do menino que nascerá através da Virgem Maria, o qual seria criado no ventre de Maria. Deus faria sombra sobre ela e criaria em seu ventre uma célula de vida, a qual se multiplicaria célula sobre célula e formaria o corpo de Jesus. E assim, o Messias, que viria no meio do povo hebreu 2000 anos atrás, seria o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, dentro de um corpo de carne que nasceria da Virgem Maria em Belém, da Judeia. Agora vejam quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso ele podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, ouviu e se alegrou. Agora, vejam que o Senhor Jesus Cristo era nada menos que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tinha libertado o povo hebreu, o qual também tinha aparecido a Abraão como Melquisedeque, e também tinha aparecido como Elohim, e tinha aparecido a Moisés nessa chama de fogo. Em outra ocasião, Moisés viu as costas do anjo do Senhor em seu corpo teofânico, e este foi o anjo que libertou o povo hebreu, e agora estava prometido para vir em carne humana como o filho de uma virgem, nascendo por meio de uma virgem. E essa promessa foi cumprida em Jesus de Nazaré, o qual nasceu por meio da Virgem Maria em Belém da Judeia. Era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, com o seu corpo teofânico chamado Anjo do Pacto ou Anjo do Senhor, dentro de um véu de carne chamado Jesus. E agora, vendo quem é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, compreendendo que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vestido de carne humana, visitando o povo hebreu, podemos compreender que Ele é o Rei de Israel, porque Deus é o Rei
o qual encontramos que reinará por toda a eternidade. Nos Salmos se fala sobre este rei e se identifica este rei que é o Deus Todo-Poderoso como quem reinará sobre o povo hebreu e sobre todas as nações por toda a eternidade. Vejam vocês, no Salmo 24, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quem é este Rei de Glória? É o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele é quem reinará por toda a eternidade. Ele é quem estará reinando sobre o povo hebreu durante o reino milenial. Ele se sentará sobre o trono de Davi. Agora, vejamos o versículo, o Salmo 47, diz, do versículo 5 em diante, diz: Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai-lhe com inteligência, reinou Deus sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem como o povo do Deus de Abraão, pois os reis da terra pertencem a Deus, os escudos da terra pertencem a Deus. Ele é grandemente exaltado. Agora vejam vocês como este salmo nos ensina que Deus é o Rei de toda a terra. E durante o reino milenial, todas as nações estarão sob o reinado do nosso Deus através da manifestação de Cristo como Rei de Israel e de todas as nações. Diz que os príncipes dos povos se reuniram como povo do Deus de Abraão. Durante o reino milenial, os que governarão sobre este planeta Terra serão Cristo, com seus escolhidos, com sua igreja e, consequentemente, todos os reinos estarão sob o governo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, diante dos reinos estarão os que serão reis e sacerdotes com Cristo. E assim será que o glorioso reino milenial trará paz e prosperidade e amor divino para todas as nações que entrarão no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Já não haverá reis sobre a terra.
eleitos por voto humano, mas eleitos por Deus para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E foram eleitos desde antes da fundação do mundo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. Assim que será um reino onde Cristo com sua família governarão não somente sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações. Agora aqui, encontramos que na primeira vinda de Cristo, o povo hebreu que tinha as promessas da primeira vinda de Cristo não compreendeu o cumprimento dessas promessas e vejam vocês, esteve no meio do povo hebreu desde antes de começar o 5º milênio, de 3 a 7 anos antes de começar o 5º milênio, já o Messias estava na terra, tinha nascido através da Virgem Maria em Belém da Judeia e depois se criou em Nazaré e esteve vivendo nesta terra por quase 30 anos antes de começar seu ministério. E vejam vocês, durante todo este tempo estava cumprida a vinda do Messias em Jesus de Nazaré. Mas essa parte da vida de Jesus estava oculta. Ou seja, era um segredo a primeira vinda de Cristo cumprida em Jesus de Nazaré. Mas quando teve cerca de 30 anos, aquele véu de carne se manifestou no ministério correspondente ao Messias e na semana número 70, teve esse grande ministério de 3 anos e meio, ou seja, cobriu durante seu ministério a primeira parte da semana número 70, que se compõe de 7 anos. E a primeira parte dessa semana, ou seja, a metade dessa semana são 3 anos e meio. E a profecia diz que na metade da semana será tirada a vida do Messias. Jesus compreendia todas essas profecias e sabia que na metade da semana número 70, seus dias no corpo terreno chegariam ao seu final, porque tinha uma obra para realizar, a obra de redenção, porque veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Ele sabia que tinha começado o ministério de 3 anos e meio na semana número 70 da profecia de Daniel e por isso esteve anunciando sua morte em diferentes ocasiões e esteve realizando a obra correspondente a esse lapso de tempo de 3 anos e meio, a qual culminou na cruz do Calvário. Mas agora, vejam vocês, como ele entrou em Jerusalém em um jumentinho filho de Asna, e essa era a atração. Nesse dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, encontramos que a cidade completa se alvoroçou e perguntava: quem é este? E todos diziam: é Jesus, o profeta de Nazaré. É Jesus de Nazaré. E o proclamaram como
o filho de Davi, e proclamaram que o reino de Davi estava chegando. Porque o reino vem se vier o rei. Se não vem o rei, se não vier o rei, pois não vem o reino para o povo hebreu. E agora o povo hebreu o encontramos muito emocionado. Nesse dia, muitas pessoas estenderam seus mantos e também tomaram ramos de árvores e estenderam pelo caminho para que Jesus passasse no jumentinho no qual ele vinha. E assim deram as boas-vindas a Jesus. Muitas pessoas, mas ele chegando, vejam vocês, a Jerusalém, ficou muito triste ao ver ali a condição de Jerusalém. Diz no capítulo 19, capítulo 19 diz, versículo 35 em diante, quando lhe trouxeram o jumentinho filho de Asna, diz, trouxeram-no a Jesus e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Respondeu-lhe Jesus, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, derrubar-te-ão a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Aqui temos a Escritura que nos fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e nos mostra que Jesus sabia que Jerusalém não o iria receber, exceto aquelas pessoas que o proclamaram como filho de Davi e deram glória a Deus ao vê-lo vir montado sobre um jumentinho, filho de Asna, mas eles não compreenderam o porquê Jesus estava vindo em um jumentinho, filho de Asna. É a primeira ocasião que as Escrituras mostram Cristo montado sobre um burrinho. E agora vejam vocês como Jerusalém não compreenderia o que estava acontecendo conforme ao programa de Deus, o qual já estava profetizado. E agora, Jerusalém, como cidade, não compreendeu o que estava acontecendo. Não compreendeu que ali estava seu rei, o rei do povo hebreu, e eles pensavam que era um fanático.
quem estava vindo, eles pensavam que Jesus era um fanático, pensavam que Jesus era um louco e pensavam assim sobre Jesus, porque Deus os cegou para que não vissem o cumprimento da primeira vinda do Messias, porque em sua primeira vinda ele tinha que morrer para realizar a obra de redenção. Ele não podia tomar o reino naquele tempo, porque primeiro tinha que realizar a obra de redenção. E agora vejam vocês, em uma ocasião, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, muitas pessoas quiseram pegar Jesus Cristo e coroá-lo e proclamá-lo rei, mas ele escapava deles e ia ao monte para orar. Nessa ocasião encontramos que ele entrou ali, o proclamaram rei, os crentes nele e outras pessoas que viram o que estava acontecendo, os quais também o proclamaram rei. Mas a cidade não o recebeu como rei. E o governo não o recebeu como rei. E a religião hebraica também não o recebeu como rei, mas que o julgou como um blasfemo e pediu sua morte. Agora, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, passaram alguns dias e ele esteve realizando muitas maravilhas e milagres ali no meio do povo hebreu em Jerusalém. E também esteve pregando a mensagem profética do Monte das Oliveiras, pregou a mensagem profética de São Mateus, capítulo 24, e falou também as coisas que viriam sobre o povo hebreu. Falou os juízos divinos que viriam sobre o povo hebreu, porquanto tinham rejeitado a primeira vinda de Cristo. Vejam, Cristo disse: derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. Por não conhecer o tempo da sua visitação, não conhecer o tempo profético no qual se cumpririam essas promessas, as quais estavam se cumprindo ali as promessas da vinda do Messias, o povo hebreu teve que sofrer todas essas perseguições pelas quais passou. E teve que sofrer a destruição do templo e a cidade de Jerusalém. E por pouco, em seguida, Hitler, mais adiante, os extermina porque não conheceram o tempo da sua visitação. E agora, vejam vocês que era nada menos que o anjo do pacto, quem estava no meio deles, na forma de um profeta. E estava no meio deles, realizando a obra correspondente à sua primeira vinda em carne humana. Eles não puderam compreender o personagem tão grande que estava no meio deles. Não puderam compreender que ali estava quem tinha estado com Abraão, comendo com Abraão, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Não compreenderam que ali estava quem tinha estado com os profetas do Antigo Testamento e tinha falado aos profetas do Antigo Testamento. Não puderam compreender o personagem tão grande que estava no meio deles por causa da forma simples em que apareceu no meio do povo hebreu, velado em carne humana, em um
jovem carpinteiro de Nazaré e um operário da construção, o qual conhecemos pelo nome de Jesus. Nesse homem, jovem tão simples, estava o maior personagem de todo o universo. Estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, ali estava no meio do povo hebreu. Era nada menos que o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quando se fala do Verbo, está se falando do corpo teofânico de Deus. Está se falando desse corpo teofânico que é um homem da sexta dimensão, no qual está Deus manifestado, no qual Deus está morando. Ele está dentro desse corpo teofânico morando, e o encontramos no Antigo Testamento aparecendo a diferentes profetas. Ou seja, que o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão é chamado anjo do pacto ou anjo do Senhor, no qual Deus viria a esta terra e tomaria um corpo de carne e habitaria nesse corpo de carne, o qual foi chamado Jesus. Vejam, quem estava dentro daquele corpo de carne chamado Jesus? Era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, cumprindo as promessas da sua vinda como Messias em carne humana. E aquele corpo de carne estava ungido com essa teofania, estava ungido com esse corpo da sexta dimensão. E agora, vejam vocês o personagem tão grande que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando nosso Senhor Jesus Cristo realizava todas as maravilhas, quem as realizava era quem estava dentro dele, mas estava usando aquele véu de carne para falar por meio dele e para realizar todo o trabalho correspondente à primeira vinda do Messias. Ele teve que criar um corpo porque não houve corpo livre de pecado para o tempo da primeira vinda de Cristo. Para o tempo em que a vinda do Messias tinha que ser cumprida, todos tinham pecado, estavam destituídos da glória de Deus. E não havia nenhuma pessoa digna, não havia nenhuma pessoa justificada diante de Deus, não havia nenhuma pessoa livre de pecado, porque até os patriarcas e todos os profetas do Antigo Testamento, mesmo que fossem servos de Deus, seus pecados tinham sido cobertos com o sangue dos sacrifícios daqueles animaizinhos. Mas o pecado não tinha sido tirado deles, mas somente coberto com o sangue daqueles sacrifícios que eles efetuavam. Portanto, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, não podia vir manifestado em toda a sua plenitude em um corpo que tivesse pecado, porque não podia cumprir assim a primeira vinda do Messias para tirar o pecado do mundo. Tinha que ser em um corpo que fosse
manifestado nessa terra sem a intervenção de um homem e de uma mulher, ou seja, sem intervenção das relações íntimas para ter um filho. Tinha que ser por meio de um corpo que viesse à existência por meio de criação divina. Porquanto todos os homens estavam destituídos da glória de Deus e, por isso, Deus, o anjo do pacto, criou para si um corpo de carne no ventre de Maria. Agora, por meio desse corpo, recebemos as bênçãos da redenção e para o último dia haverá pessoas que estarão justificadas diante de Deus como se nunca antes tivessem pecado. E, consequentemente, haverá pessoas neste planeta Terra nos quais Deus poderá se manifestar em toda sua plenitude. E poderá vir a adoção dos filhos e filhas de Deus, os quais têm que estar justificados e têm que ter um corpo teofânico para poder, em seguida, Deus se manifestar em toda a sua plenitude em seus filhos, trazendo os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos. E nós, os que vivemos, nos transformando e assim nos dando um corpo eterno. E assim estaremos perfeitos, como nosso amado Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, Deus estará manifestado em cada um dos seus filhos em toda a sua plenitude no último dia. Agora vejam como para o último dia os membros do corpo místico de Cristo chegarão à perfeição. Todos chegaremos a ser pessoas perfeitas, com um corpo perfeito, com um corpo eterno. E os mortos em Cristo também, porque ressuscitarão em um corpo eterno. Essa é uma promessa da parte de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. Agora, vejam vocês, como para o tempo final, o que foi a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, do Israel terreno. Vejam vocês, nos fala também de uma entrada triunfal de Cristo a Jerusalém celestial. E nos fala também de uma entrada triunfal a Jerusalém celestial, que estará manifestada aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A entrada triunfal de Cristo lá, no meio do Israel terreno, é tipo e figura da entrada triunfal de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Filho do Homem e Filho de Davi, a Jerusalém celestial, que é sua igreja aqui na terra. Na segunda vinda de Cristo, Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e isso é sua entrada triunfal em sua igreja, que é o Israel celestial e a Jerusalém celestial. Assim como Cristo teve sua entrada triunfal ao céu como Rei, Ele é o Rei
Pois foi dito no Salmo 24, aqui foi dito: alzad, ó puertas, vuestras cabezas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Depois repete novamente. O dito anteriormente diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Agora vejam vocês, quem é o Rei da Glória? E o Senhor do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Por isso é que no Novo Testamento não se menciona mais o nome do Senhor ou Yahweh, mas que se menciona o nome de Jesus. Agora podemos ver quem é o Rei da Glória. É o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em sua segunda vinda, Ele virá à sua igreja como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E virá o povo hebreu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse capítulo 19. E agora, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 2000 anos atrás, encontramos que foi rejeitada, mas para o último dia, para o sétimo milênio, ele entrará em Jerusalém, a Jerusalém celestial primeiro, sua igreja, e depois a Jerusalém terrena. Na Jerusalém celestial, em sua igreja, sua vinda será recebida pelos escolhidos de Deus e o reconhecerão como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, nos falando deste grande evento prometido para a Igreja de Jesus Cristo, diz que ele será recebido pela sua igreja. Agora, recordem que a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual veio 2000 anos atrás, em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus, o qual apareceu na terra, sem pecado, e agora, vejam vocês o que nos diz, orando o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Agora, quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, na página 134,
diz do livro dos selos, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui temos também a promessa da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo em carne humana no último dia, para ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, a igreja o coroa espiritualmente, mas depois o povo hebreu o coroará literalmente, se sentará no trono de Davi e receberá a coroa de Davi para reinar sobre o povo hebreu pelo milênio e por toda a eternidade. Porque ele vem como filho de Davi para se sentar no trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Recordem que o arcanjo Gabriel disse que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e se sentará sobre ele e reinará para sempre. Reinará para sempre sobre a casa de Davi. São Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35, nos diz assim. E agora podemos ver este grande mistério da vinda de Cristo, do anjo do pacto, Cristo vindo em Espírito Santo e se manifestando através de carne humana no tempo final. Na página 185 e 186 do livro dos selos também nos fala sobre este grande evento, nos fala o precursor da segunda vinda de Cristo, nos diz: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e quem estava sentado sobre ele, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, o qual julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e havia em sua cabeça muitos diademas. Ó irmão, já tinha sido coroado por seus santos, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Recorde, não conhecemos isso. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado, não diz que seu nome é, mas que seu nome é chamado o Verbo de Deus. Porque ele e a palavra são a mesma coisa. E notem isso também. Não diz seus nomes, mas seu nome é chamado a palavra de Deus. Ele conhece um só nome, nenhum outro. Agora, aqui podemos ver novamente a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E quando o precursor da segunda vinda de Cristo nos fala do rapto dos escolhidos de Deus e nos fala do que dará a fé para o rapto aos escolhidos de Deus, nos diz na página 131 do livro dos selos: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então
recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue e o seu nome é chamado o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho fino, branco e limpo. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta, em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Onde vem o Messias? Onde está? Em Apocalipse 19. Continua dizendo mais abaixo, diz: mas Cristo é chamado o Verbo de Deus. Ele é a palavra. Por isso é chamado o Verbo de Deus. Agora ele tem um nome que ninguém sabe, mas é chamado o Verbo de Deus. E agora, na página 256 do livro dos selos e 469 do livro dos selos, vejam vocês o que diz. 469 do livro dos selos nos diz: e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente e me pareceu muito diferente aos demais. Estava numa constelação com 3 de cada lado e um acima. Está se referindo a estes anjos que aparecem aqui e, sobretudo, um deles, o qual aparece nesta foto, que foi tirada em 28 de fevereiro de 1963 e depois foi publicada em diferentes revistas norte-americanas. Esse anjo que era diferente dos demais é este anjo que está aqui. Se virarmos a foto assim, o veremos aqui formando o cabelo branco do Senhor nesta foto, porque virando essa foto para a direita, forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. E agora diz: estava numa constelação com 3 de cada lado e um acima, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse também que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Quem foi quem levantou? O nosso irmão Branham, o reverendo William Branham, e o colocou nessa nuvem formada por anjos, esse anjo que era diferente dos demais. Agora, aqui está. Era quem tinha o 7º selo. E o 7º selo é a vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. E diz, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. E vejam vocês, o 7º selo é este anjo que era diferente dos demais. Ele é quem tem o 7º selo.
E assim como os outros anjos das 7 eras da igreja gentia que aparecem aqui em seus corpos teofânicos para terem seus ministérios, tiveram que vir em carne humana. E para o 7º selo se cumprir aqui na terra, este anjo que era diferente dos demais tem que vir em carne humana no último dia. E agora isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, do qual disse o reverendo William Branham, na página 256 do livro dos selos em espanhol: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? A palavra de Deus, ou seja, o Verbo, a palavra de Deus encarnada onde? Em um homem. Se conseguirmos esse homem, estaremos conseguindo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é Jesus Cristo em Espírito Santo. O estaremos encontrando manifestado em carne humana. Estaremos recebendo então quem tem escrito em sua vestimenta e sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa é uma promessa para a Igreja de Jesus Cristo para o último dia, para este tempo final no qual nós estamos vivendo. E agora, a entrada triunfal de Cristo, do anjo do pacto, do Espírito Santo vindo em carne humana, ao Israel celestial, à sua igreja, será a palavra encarnada em um homem no último dia. E onde estiver a palavra encarnada em um homem, aí estarão os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Moisés pela segunda vez e de Elias por quinta vez. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um conforme as suas obras, disse Cristo em São Mateus 16, versículo 27. Agora podemos ver porque também o Filho do Homem envia seus anjos com grande voz de trombeta no último dia, que são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, para chamar com grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta, chamar e juntar todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Para assim se completar o número do corpo místico de Cristo e depois Cristo sair do trono de intercessão no céu e trazer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Antes, tem que ocorrer a chamada da grande voz de trombeta e recolhimento, assim, de todos os escolhidos de Deus com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, pois Cristo disse, enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. São Mateus capítulo 24 e versículo 31. Agora vejam vocês este grande mistério da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o qual é tipo e figura, o qual depois é tipo e figura da entrada triunfal de Jesus à sua igreja, que é o Israel celestial, o qual estaria aqui na terra na etapa mais gloriosa, que é a etapa da era da pedra angular.
Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos. Estamos vivendo no tempo de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 em diante. E estamos vivendo no tempo onde a vinda do Espírito Santo em carne humana, no meio da sua igreja, estaria se tornando uma realidade e estaríamos vendo o Verbo, a Palavra, a Jesus Cristo, a Palavra, o Espírito Santo, a Palavra, vindo, manifestado em carne humana no último dia, e o único que poderá ser um instrumento de Cristo para essa manifestação é o anjo do Senhor Jesus Cristo, de Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, onde diz, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou para mostrar todas as coisas que em breve devem acontecer? Enviou o seu anjo mensageiro. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora, vejam vocês, quem é este anjo do Senhor Jesus Cristo? É o instrumento de Jesus Cristo para o último dia, para Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, se manifestar através do seu anjo mensageiro no último dia. Se manifestar através de carne humana em seu anjo mensageiro e nos revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer e cumprir as promessas divinas correspondentes ao último dia. E assim ter o ministério novamente de Jesus, que é o ministério do anjo do pacto, o qual o tivemos no Antigo Testamento através dos profetas, do Antigo Testamento, profetas de Deus, e depois o tivemos em toda a sua plenitude através de Jesus, e depois encontramos que esteve manifestado através dos 7 anjos mensageiros, se manifestando através deles e realizando sua obra correspondente a cada era da igreja gentia, e para o último dia, o ministério do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é o ministério de Jesus, estará manifestado novamente na terra, na vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Isso será a repetição do ministério de Jesus pela segunda vez na terra, neste tempo final. E também estarão os ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, que são os ministérios que estará operando também o Espírito Santo através de carne humana em um homem deste tempo final. Perguntaram ao precursor da segunda vinda de Cristo sobre o ministério de Elias para pregar ao povo hebreu, e ele respondeu
Essa pergunta, na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, foi a pergunta número 11, a qual diz assim: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Vejam vocês, em um homem deste tempo virá o ministério de Elias pela quinta ocasião. Esse homem estará ungido com esse espírito de Elias e, consequentemente, o ministério de Elias estará manifestado pela quinta ocasião aqui na terra, assim como o ministério de Jesus estará manifestado pela segunda ocasião aqui na terra, e também o ministério de Moisés estará manifestado aqui na terra pela segunda ocasião em um homem. E o mistério é que esse homem, no qual estará o ministério de Jesus pela segunda vez manifestado, será o anjo do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta é: e quem melhor que o anjo de Jesus Cristo para essa manifestação do ministério de Jesus pela segunda vez? E agora, o homem deste tempo, no qual estará o ministério de Elias manifestado pela quinta ocasião, o mistério é que será o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo. E o ministério de Elias, assim como de Moisés, estará novamente nessa terra manifestados. O de Moisés estará manifestado também em carne humana e em um homem deste tempo, o qual será também o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que em um só homem deste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, estarão manifestados os ministérios de Jesus pela segunda ocasião, de Elias pela quinta ocasião e de Moisés pela segunda ocasião. Porque Deus não pode ter dois profetas maiores ao mesmo tempo ministrando aqui na terra. E menos três ministérios maiores, três profetas maiores, como são Jesus, Moisés e Elias. Mas sim pode ter esses três ministérios em um só homem manifestados. E isso é o que foi prometido para ser manifestado neste tempo final, na vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que será a palavra encarnada em um homem, ou seja, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim é como virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne humana no último dia, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E quem estará revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as quais ele prometeu em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, dizendo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que virão, que acontecerão depois dessas. Será o anjo de Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em Espírito Santo em seu corpo teofânico, quem estará revelando todas essas coisas por meio do seu anjo mensageiro. Será Jesus Cristo em Espírito Santo quem estará falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque Deus sempre usou um homem para se manifestar aqui na terra e falar aos seres humanos. O mistério é que essa manifestação do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, com seus anjos como Moisés e Elias, será em um homem deste tempo final. Esse é o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é o mistério da vinda de quem tem escrito em sua vestimenta, em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o mistério da vinda do Verbo, o qual tem por nome o Verbo de Deus. O mistério é
que vem, o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro neste tempo final. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, e também não é Moisés, e também não é Elias. Mas nele estarão manifestados os ministérios de Moisés pela segunda ocasião, de Elias pela quinta ocasião e de Jesus pela segunda ocasião. Na entrada triunfal de Cristo ao Israel celestial e a Jerusalém celestial, que é sua igreja. E depois será ao Israel terreno. E para esta ocasião final, deste tempo final, sim, que o receberão. Ali ele esteve mostrando o que será sua entrada triunfal no tempo final, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá, para a restauração do reino de Deus na terra e para a restauração do reino de Davi e trono de Davi e reino de Deus no meio do povo hebreu, e a restauração da nação hebraica como cabeça de todas as nações, para ser Jerusalém, a capital do mundo e o território de Israel, o Distrito Federal. Será o povo hebreu, o povo privilegiado para ter o trono do Messias durante o reino milenial. Mas ele primeiro vem por sua igreja gentia. E está aqui na página 57 do livro dos selos em espanhol. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, diz: vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam vocês, para o rapto da igreja de Jesus Cristo, é necessária a vinda do anjo forte que desce do céu, que é o anjo do pacto vindo, o qual é o mensageiro a Israel, e o qual está prometido para vir ao povo hebreu no último dia para cumprir a outra metade da semana número 70, a segunda parte da semana número 70, que são 3 anos e meio, mas porquanto a igreja de Jesus Cristo chegou ao seu final e tem que ser transformada. A parte da igreja de Jesus Cristo que está aqui na terra, os membros da igreja de Jesus Cristo que vivem na terra no presente têm que ser transformados, e os mortos em Cristo têm que ser ressuscitados em corpos eternos, pois ele tem que vir primeiro à sua igreja para dar a fé, a revelação da sua vinda, para poder assim ter a fé para ser transformados e raptados neste tempo final. Assim como, para receber salvação, vejam vocês, recebemos Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. Essa é a forma para receber salvação.
e, por meio da pregação do Evangelho da graça que gira ao redor da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, obtivemos a revelação para a salvação e a salvação. A revelação de salvação é a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Sem essa revelação, a pessoa não pode receber salvação, a pessoa não pode lavar seus pecados e a pessoa não pode receber o Espírito de Deus e, consequentemente, não pode nascer de novo no reino de Deus. Mas tendo essa revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, obtemos essa fé, essa revelação para receber salvação. E agora, para receber nossa transformação e rapto, é necessário obter a revelação à fé, a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e que é a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. E isso é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem no último dia. E obter o conhecimento desse mistério divino, maior mistério dos céus e da terra, que é o mistério da vinda do Senhor para o último dia. Obtendo o conhecimento desse mistério, obtendo a revelação desse mistério, obtemos a fé para sermos transformados e raptados neste último dia. Agora, vimos a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém terrena 2000 anos atrás. E vimos que, mesmo que ele a realizou ali, ele seria rejeitado pela nação hebraica e pelos líderes religiosos e políticos do povo hebreu lá em Jerusalém e, consequentemente, na nação hebraica. E também encontramos que foi rejeitado pelo Império Romano. Agora podemos ver que tudo operou para o bem, porque havia um programa divino que tinha que ser cumprido na primeira vinda de Cristo. Tudo operou para o bem. Talvez algumas pessoas pensaram que foi uma derrota para Cristo, sua primeira vinda, mas nós dizemos que foi tudo um êxito a primeira vinda de Cristo. Ele teve um êxito no programa correspondente à sua primeira vinda. E ele terá êxito em seu programa correspondente à sua segunda vinda. Assim que tudo operará para o bem. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vimos o simples que foi tudo lá. Pois também para o último dia, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual tem escrito sobre sua coxa e sobre sua vestimenta, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será tudo simples. Será Deus em simplicidade cumprindo sua promessa para este tempo final. Será o cumprimento da palavra, vindo a palavra encarnada em um homem no último dia, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ajude a todos os escolhidos de Deus neste último dia para encontrarem e ver e receber a palavra encarnada em um homem
no último dia, porque assim estaremos recebendo o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E depois o receberá o povo hebreu. Nós o recebemos neste tempo final, recebemos a palavra, o verbo, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, para receber assim a fé, a revelação, para ser transformados e raptados neste tempo final. Esse é o propósito da sua vinda para a sua igreja, neste tempo final, em sua obra de reclamação. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não percam de vista que há duas Jerusalém, a terrena e a celestial. Há dois Israel, o terreno e o celestial. O terreno é o povo hebreu e o celestial a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como ele esteve no meio do Israel terreno, por milhares de anos, manifestado por meio dos profetas, ele esteve no Israel celestial, manifestado por meio dos seus mensageiros de cada era. E para o último dia, vejam vocês, assim como veio depois do último profeta mensageiro João Batista, depois veio quem estava manifestado nesses profetas, veio manifestado em carne humana, em um véu de carne chamado Jesus, em um homem daquele tempo. Um homem daquele tempo, nele foi que se cumpriu a primeira vinda do Messias. E para o último dia, quem esteve manifestado nos profetas do Antigo Testamento, esteve manifestado em Jesus, esteve manifestado nos apóstolos, e esteve manifestado nos 7 anjos mensageiros no meio da sua igreja gentia, virá manifestado em carne humana, em um homem, deste tempo final, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará o Senhor Jesus Cristo manifestado, e estará operando os ministérios de Moisés, pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez, no cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e a vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. Agora vimos o mistério da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém a terrena. E agora temos a Jerusalém celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês. Vamos ver o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Na mensagem intitulada Qual é a atração no monte? Estava falando da atração lá no monte, com a entrada triunfal em Jerusalém, de Jesus em Jerusalém, lá nesse monte de Jerusalém, pois Jerusalém está sobre um monte, e agora vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Lucas 17, 22, 30. Assim como nos dias de Ló, antes que Sodoma fosse queimada, assim será no regresso do Filho do Homem. Aquele dia quando o Filho do Homem está sendo revelado. Só olhem as Escrituras. O Filho do Homem, Jesus Cristo, o mesmo ontem e para sempre. Brotou das denominações passadas, brotou no topo da árvore. O que disse ele em João 14 ou 15? Toda ramo que em mim não produz fruto será cortado e lançado ao fogo.
e queimado. Mas todo ramo que produz fruto será limpo para que produza mais fruto. Nos últimos dias haverá uma real chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo que vem com ele, neste pequeno burrinho manso e humilde, sem dúvida, nem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor. Qual é a atração? Qual é a questão? Ou qual é a atração no monte? Agora, qual é a atração no monte de Deus? No monte de Sião? Na Jerusalém Celestial e no Israel Celestial? Qual é a atração na igreja do Senhor Jesus Cristo, prometida para o último dia? Essa atração prometida para o último dia para a igreja de Jesus Cristo e na igreja de Jesus Cristo é a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Esse é o cavaleiro do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 ao 21. É a vinda de Cristo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vindo no último dia no ocidente. Onde? Em sua igreja. No Israel Celestial e Jerusalém Celestial e Monte de Sião Celestial. Agora podemos ver qual é a atração para o último dia. Onde? No monte de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Agora, vejam vocês, nosso amado Senhor Jesus Cristo esteve sobre a terra por 33 anos e nos primeiros 29 anos e meio, muito poucas pessoas perceberam que a vinda do Messias estava cumprida no meio do povo hebreu, no meio do Israel terreno. Como será no meio do Israel celestial para o último dia com relação à vinda do Senhor, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Quanto tempo irá estar cumprida a vinda do Messias, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, no meio do Israel celestial, no meio da igreja de Jesus Cristo? Quando todo o tempo tiver se cumprido, então veremos quanto tempo estaria cumprida a vinda do Senhor, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, no meio da igreja do Senhor. Porque tudo tem um processo. Se Deus vai se manifestar através de carne humana em um homem, em um véu de carne, pois esse homem tem que nascer, tem que ser primeiro uma criança, depois tem que continuar crescendo. É um garotinho, depois um jovenzinho, depois chega a idade de adulto e depende em que tempo é que Deus vai se manifestar nele. E tem diferentes etapas. A vida do véu de carne, no qual Deus se manifestará. Assim foi com Jesus de Nazaré. Quando começou o cumprimento da primeira vinda de Cristo, era um segredo no meio do povo hebreu, até que começou Jesus Cristo, seu ministério, quando já tinha quase 30 anos. Agora vejam vocês um segredo de quase 30 anos no meio do povo hebreu, com a vinda do Messias cumprida lá, no meio deles, no meio do Israel terreno. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando do sétimo selo, que é a vinda do Senhor, disse que quando o sétimo selo
começar, disse, quando o sétimo selo começar, será um segredo por completo. Ou seja, que ninguém saberá que o sétimo selo estará se cumprindo, estará cumprido, que já terá começado o cumprimento do sétimo selo. Mas depois de passado certo tempo, quando já é tempo para ser revelado esse mistério à Igreja de Jesus Cristo, então é aberto esse mistério. E então a Igreja de Jesus Cristo obtém o conhecimento do mistério da vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. E então obtém o conhecimento do homem, do véu de carne no qual a palavra vem encarnada no último dia e obtém o conhecimento de que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês, o anjo do Senhor Jesus Cristo é identificado ao revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia e revelar o mistério. Assim, da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso o identifica como a palavra encarnada nele. E depois, os filhos e filhas de Deus, quando virem esse anjo mensageiro de Jesus Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, as mostrando por meio da Escritura, eles obterão o conhecimento de todas essas coisas, porque serão abertos todos esses mistérios, todas essas profecias, e então entenderemos. E assim então compreenderemos também que esse anjo é o instrumento de Cristo, no qual o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem manifestado no último dia. E isso é a palavra encarnada em um homem. Vimos na Escritura e identificamos na Escritura quem é esse mensageiro no qual virá a palavra encarnada em um homem. E se encontrarmos esse homem, então estaremos encontrando a manifestação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, do anjo do pacto, de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e como anjo forte que desce do céu em Apocalipse 10, vindo e nos revelando todas essas coisas e nos revelando o mistério da sua vinda, nos revelando o mistério da sua vinda em carne humana, no último dia, através do seu anjo mensageiro. Esse é o mistério da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Esse é o mistério da vinda do anjo do pacto de Jesus Cristo para o último dia. E esse mistério somente o pode revelar quem? Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro, que é seu instrumento, o véu de carne, através do qual ele estará manifestado no último dia no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu. E tudo que Cristo prometeu cumprir para o último dia, estaremos vendo o cumprimento de tudo isso através do ministério que ele estará manifestando por meio do seu anjo mensageiro. E assim, todas as coisas que devemos conhecer neste tempo, as obteremos por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro.
Agora vimos que será um grupo pequeno, diz. Nos últimos dias haverá uma real chuva temporã e tardia sobre esse pequeno grupo que vem com ele. Neste pequeno burrinho, manso e humilde, sem dúvida, nem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, em nome do Senhor. Qual é a atração no monte? É a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, vindo em carne humana em seu anjo mensageiro. É a vinda da palavra encarnada em um homem. Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo disse que ele estava precursando a vinda da palavra, porque a palavra vem neste último dia encarnada em um homem. E vimos que é no anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, João, o apóstolo, se prostrou diante dele para adorá-lo em duas ocasiões, em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 9. E o anjo disse que não fizesse. Olhe, não faças, porque sou conservo teu e com teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Vimos o mistério da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vimos que para ele realizar sua entrada triunfal, teve que cumprir sua vinda. Foi na vinda do Messias que se cumpriu sua entrada triunfal 2000 anos atrás. E para o último dia, temos a promessa da entrada triunfal de Jesus à sua igreja e depois ao povo hebreu. E com ele virá um grupinho deste tempo final que o reconhecerá, e depois com ele também virá mais adiante os santos do Antigo Testamento em corpos novos e, sobretudo, virão, ou vamos corrigir, virão os santos do Novo Testamento. Vamos deixar quietinhos os santos do Antigo Testamento, os quais já estão ressuscitados, dos quais falaremos mais adiante. Durante a semana, sexta-feira e domingo, estaremos falando deles também. Agora, vejam vocês, os santos do Novo Testamento ressuscitarão, e com quem estarão? Estarão com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E nós seremos transformados. E estaremos com quem? Com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, e estaremos 3 anos e meio lá com Cristo, desfrutando da grande ceia das bodas do Cordeiro e recebendo os galardões pelos nossos trabalhos realizados no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí vimos sua primeira vinda e sua entrada triunfal, seu ministério, sua entrada triunfal em Jerusalém. À tarde continuaremos vendo mais detalhadamente outras coisas importantes com relação à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Depois, na sexta-feira, às 3 da tarde, estarei com vocês para ver o mistério
da morte de Cristo. Depois também, no domingo pela manhã, veremos a ressurreição, o mistério da ressurreição de Cristo. E depois, na tarde do domingo, às 3 da tarde, veremos a revelação das coisas que devem acontecer no tempo final. Assim que orem por essas atividades que teremos, a de hoje às 3 da tarde e a da sexta-feira às 3 da tarde, e também a de domingo às 10 da manhã e a de domingo também às 3 da tarde, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Jesus Cristo e que Ele nos abra as Escrituras e nos permita compreender as coisas que devemos entender neste tempo final, para, em breve, ser transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Os que viveram 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, deles, muitos viram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E dos que vivemos neste tempo final, muitos veríamos a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém celestial e ao Israel celestial, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E quem são esses que veriam a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém celestial, a sua Igreja? Somos nós que vivemos neste tempo final. Para nós é essa promessa. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e continue passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Até às 3 da tarde, primeiro Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.